da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez esse Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado deste mal que aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? De qual terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu, tema ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar estava tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa tempestade caiu sobre vocês. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus. Pai, essa é a tua palavra, fale conosco uma vez mais. O vaso é de barro, mas está nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, acredito que todos, grande parte da igreja já ouviu alguma mensagem sobre a vida de Jonas, sobre a história de Jonas. E é interessante que o texto que nós acabamos de ler traz para nós alguns ensinamentos importantes para a nossa reflexão. A história de Jonas nos mostra que uma das coisas mais perigosas na caminhada cristã é não cair de uma vez, é continuar andando na presença de Deus sem direção. Porque ninguém cai da noite para o dia, ninguém esfria da noite para o dia, ninguém desiste de caminhar com Deus da noite para o dia, pouco a pouco. Você vai andando na direção de Deus, daqui a pouquinho você começa a querer andar do seu jeito, fazendo as coisas até para Deus, mas fora da direção de Deus. Vem na igreja, mas está fora da direção de Deus. E aí interessante que Jonas é um exemplo vivo disso, que é uma grande questão. Ele era um profeta, ele tinha chamado, ele conhecia Deus, mas estava indo para o lugar errado. Deus mandou Jonas para ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Ele não virou ateu, mas ele caminhou na direção errada. Ele não desistiu de Deus, mas ele não aceitou o chamado. Ele desistiu do propósito, mas ele não desistiu de Deus. Tem pessoas que amam a Deus, mas não amam o seu chamado. Amam a Deus, mas não amam o seu propósito. Por quê? Viver o propósito, viver o chamado tem um preço. E a gente quer conforto. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses detalhes importantes. Porque você pode estar em movimento, mas fora da direção de Deus. Quem disse que você está em movimento, está na direção de Deus? Tem gente que faz um monte de coisa, só não faz o que Deus mandou. Tem gente que faz muitas coisas, só não faz aquilo que Deus direcionou. Tem gente que se ocupa com muitas coisas, está cheio de movimento, se movimenta para tudo. Está em movimento, mas está fora da direção de Deus. Quem disse que fazer tudo significa que você está debaixo da direção de Deus? E aí isso me chama a atenção que Jonas era um homem de Deus,
mas ele estava buscando um caminho fora da direção de Deus. Muita gente continua vivendo normalmente, continua trabalhando, frequentando igreja, fazendo até coisas espirituais, mas por dentro já se afastou da direção de Deus. Tem alguém comigo aí? Hoje não vai ter glória a Deus não, né, irmão? Hoje é culto de doutrina. Trabalha, frequenta culto, frequenta igreja, mas quer viver não segundo a vontade de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra. Quer viver segundo a própria vontade. O problema não é apenas sair do caminho, mas é viver como se nada tivesse mudado. Você está no caminho do Senhor e parece que nada muda. Você quer viver do seu jeito, quer viver da tua vontade. Deus te dá uma direção, você não está preocupado com a direção de Deus. Deus te dá uma palavra, você não está preocupado com a palavra de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, você não está nem aí para o propósito de Deus. Deus tem um chamado na tua vida e você não está nem aí para o chamado de Deus. Você quer frequentar o culto de domingo e está tudo bem, e segunda-feira você esquece de tudo que está aprendendo com Deus e volta domingo, passa a semana toda do seu jeito, da sua agenda, da sua maneira, do teu propósito, sem seguir a vontade de Deus. Aí você olha o texto e vê como é que Jonas não obedece à vontade de Deus. Deus mandou ele para Nínive e ele vai para Tarso. Como é que Jonas é capaz de fazer isso? Só que a gente faz isso todos os dias. Só que a gente faz isso toda semana. A gente julga Jonas no texto dizendo: Jonas não obedeceu à palavra do Senhor. E nós? E no dia a dia? E na caminhada? É claro que fazer a vontade de Deus tem um preço muito alto, sim. E a falta de paz de não fazer a vontade de Deus? Porque existe um preço muito alto de fazer a vontade de Deus, mas tem duas coisas que me chamam a atenção quando a gente faz a vontade de Deus. Primeira coisa, a gente tem paz no coração. O mundo pode estar em guerra à nossa volta, mas a gente fala assim: olha, estou na tempestade, estou no vento, mas eu estou debaixo de uma palavra. Deus me sustenta. Segunda coisa que acontece quando você está num propósito de Deus, mesmo passando por luta, você tem a presença de Deus na sua vida. Agora você vê Jonas, a Bíblia fala que quando ele sai de Nínive e vai para Tarso, ele está fugindo da presença de Deus. Então quando a gente foge do propósito, a gente foge da presença. Quando a gente foge do propósito de Deus, a gente está fugindo. E quando a gente não tem a presença, a gente não tem mais paz. Você faz o que você quiser da tua vida, mas você deita no travesseiro, dorme no teu quarto, e você perde a paz na hora. Você não tem sossego, você não tem paz. Agora você vê um crente, está passando pela moenda, está passando pela guerra, mas sabe que está não sendo a vontade de Deus. Quando deita, meu irmão, parece que até apaga, desmaia, porque tem paz. Tem a presença de Deus na sua vida. Quem está entendendo aqui, diga amém. Deus dá uma direção clara para Jonas de ir a Nínive, mas Jonas decide fugir para Tarso. Tarso era um sentido todo oposto, o contrário. Quantas vezes Deus nos dá uma direção, a gente faz tudo o contrário do que Deus falou. Quem está comigo, diga amém. Nínive representava obediência, propósito, mas representava também confronto, desconforto. Eu vou ter que ir lá pregar contra a maldade de Nínive, para trazer um avivamento para Nínive. Não é fácil fazer o que Deus mandou. Mas você vê no texto que mostra que alguém está fugindo, não apenas da sua missão, mas está fugindo do processo que Deus queria tratar dentro dele. Veja só, Deus queria tratar algo dentro de Jonas. E quantas vezes a gente foge porque a gente não quer ser tratado por Deus, porque o tratamento de Deus dói. Agora, Jonas, ele não perdeu o teu ministério primeiro. Primeira coisa que Jonas perde é a sua direção. É sempre assim. Você não vai perder as coisas, você não vai perder o ministério, você perde a direção. Por isso que você vê pessoas que eram bênção e hoje não são mais bênção. Por quê? Porque perderam a direção. E qual é a dificuldade de voltar para a direção de Deus? Orgulho. O orgulho destrói.
E é por isso que eu quero falar, você pode estar ainda em movimento, mas pode estar fora da direção de Deus. A palavra hoje ao nosso coração é que muitas das vezes nós somos como Jonas, tem chamado, tem unção, tem propósito, tem missão, mas a gente pode viver a vida como um fugitivo espiritual. Quem está entendendo o que eu digo amém? Diz a Bíblia que Jonas entrou em outro navio, ou seja, nem toda movimentação significa um progresso espiritual. Você pode estar se movimentando e não progredindo, regredindo. Porque todo movimento que eu faço fora do propósito de Deus, eu não progrido, eu estou regredindo. Quem está dizendo, diga amém. Tem gente que faz tudo, se espremer, não dá em nada. Se envolve em tudo, mas ao mesmo tempo não está em nada. Se ocupa com tudo, mas não está com nada. Está se ocupando com tudo, menos com a direção de Deus. Está ocupando com tudo, menos com a presença de Deus. Jonas entrou no navio. Isso não quer dizer que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele caminhou. Isso não quer dizer. Ele continuou vivendo, mas ele estava distante da vontade de Deus. Você já parou para perguntar? Você não precisa me responder. Mas você já parou para falar para Deus: Deus, o que eu faço? É da tua vontade? Senhor, o que eu faço está agradando ao Senhor? O que eu faço, Senhor, é segundo o teu coração? Hoje muitas pessoas estão ocupadas, estão correndo, estão produzindo, fazendo um monte de coisa, mas sem se perguntar se estão no centro. A gente até, se estão no centro da vontade de Deus. Algumas pessoas sentem até orgulho em dizer: estou correndo, eu estou ocupado demais, se eu tenho uma agenda pesada, eu estou uma vida correria. E tudo bem, meu querido, você pode até ser assim, mas se o Senhor não for o Senhor da tua agenda, se o Senhor não estiver no centro da tua vida, tudo perde sentido. O Senhor da tua agenda, quem tem um centro da tua vida, tem que ser o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor, o dono da nossa agenda, da nossa vida. Se Ele não for o centro, nada faz sentido. Nada faz sentido. Ah, pastor, mas foi eu me converter que veio luta, foi eu fazer a obra de Deus. Mas toda vez que você vai fazer algo grande para Deus, não vai ser fácil, vai ser guerra. É calúnia, é mentira, é difamação, é tudo quanto é coisa vai vir sobre você. Mas o que vai sustentar você é estar no centro da vontade de Deus e debaixo da presença do Senhor. Isso é que vai te sustentar diante dos vendavais da vida. Mas não vai ter jeito, é deserto. Então, não basta estar em movimento, Deus tem que estar conduzindo os nossos passos. Preste atenção aqui, não basta estar em movimento, Deus tem que estar conduzindo os nossos passos. Se a mão do Senhor não for, eu não vou. Eu não quero entrar em projeto que Deus não entra comigo. Não quero. Para mim não vale a pena. Eu tenho tanto temor de Deus nessas coisas. Tudo eu pergunto para Deus, vou consultar. A liderança que caminha comigo, eu falo: eu preciso pensar um pouco mais, preciso orar um pouco mais. Preciso orar, não sei, vamos orar. Eu não tenho uma resposta, preciso de uma resposta do céu. Porque eu não quero dar um passo na minha vida se Deus não pisar comigo. Porque, meu irmão, talvez aqui alguns irmãos, claro, alguns irmãos já viveram isso. Você pode estar passando por pior momento da tua vida, do maior vendaval. Mas quando você está debaixo de uma palavra, nada mais importa, porque você sabe que Deus vai te sustentar em qualquer fornalha. Agora pensa no vazio que é você ter tudo o que você quer, no conforto que você quer, e Deus fala assim: você sabe que você não tem uma palavra para estar onde você está. E aí você perde a paz. Eu não estou dizendo que servir a Deus é só luta, não. Tem momentos de alegria, tem momentos de bênção, tem momentos de prosperidade, de portas abertas, de tudo isso. Mas o que está em jogo não é isso, é estar na sua presença, fazendo a sua vontade. Tem muita gente com a vida acelerada, mas está longe de Deus. Aí lá vai Jonas. Toda pessoa que sai da presença de Deus é um fugitivo. Olha o comportamento de Jonas. Ele vai por um navio, vida de fugitivo. Você conhece alguém que foge da presença de Deus? Eu vou aparecer, some, se esconde, escorrega, tem desculpa para tudo.
Você conhece um Jonas aí? Foge da presença de Deus. Se esconde. Porque fugir da direção de Deus, escuta aqui, fugir da direção de Deus traz tempestades internas. E aí, primeira tempestade que Jonas enfrenta não é do mar, é dentro dele. Ele entra em crise. Ele vai para o porão do navio. Ele fica confuso, ele fica vazio, inquieto, perde a paz. Porque nenhum lugar longe da vontade de Deus consegue sustentar uma paz verdadeira, nenhum lugar. Quantas pessoas que eu atendo, gente, tanto no gabinete pastoral, quanto no consultório, empresários que eu atendo, que eu dou mentoria, que o cara tem tudo, mas não tem presença de Deus. E é aquele vazio existencial, aquela falta de paz. E quantos crentes também que Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, vive uma vida de fugitivo espiritual. Cadê Jonas? No porão do navio, todo mundo jogando tudo fora. Diz a Bíblia que começaram a jogar os pertences para fora do navio, os mantimentos, tudo que tinha, vamos jogar para fora. Cada um começou a clamar, porque todo desobediente que entra no nosso navio nos coloca em tempestade. Presta atenção nisso aqui. E aí começaram a jogar tudo fora, achando que poderia ser alguma coisa. Cada um começou a clamar o teu Deus, e jogando fora, tempestade. Cuidado de você não colocar um Jonas na sua vida, e esse Jonas na tua vida é um desobediente e trazer tempestade. Todo desobediente que entra na nossa vida nos traz tempestades. Quem está comigo diz amém? Quem foge da presença de Deus, da direção de Deus, pode até encontrar caminhos, mas não encontra descanso, não há paz, é uma inquietação. O interessante é que começaram a vasculhar, e a tempestade só piorava, aí chegaram lá no porão do navio, e encontra quem? Jonas, dormindo. Aí acordaram, você sabe o que está acontecendo com a gente? Lançaram a sorte, estou resumindo aqui, né? Você sabe o que está acontecendo com a gente? Nós já jogamos um monte de coisa para o lado de fora, estamos preocupados, nós clamamos a Deus, cada um clamou, clama o seu Deus aí. Aí ele falou, eu sou hebreu, eu sirvo a Deus. Lançaram a sorte caiu sobre ele, o problema é você, Jonas. E interessante que Jonas falou assim, é verdade, eu sou o problema. Quer ver acabar essa tempestade? Pode me jogar no mar que a tempestade acaba. Porque todo fugitivo sabe o seu propósito. Toda pessoa que foge da direção de Deus sabe o problema que ela arruma na própria vida e o problema que ela arruma na vida de outras pessoas. Jonas arrumou um problema para ele, mas Jonas colocou um navio inteiro em perigo por causa da desobediência. Porque o desobediente, ele causa estrago na sua vida, mas o desobediente também causa estrago no navio, na vida de outras pessoas. Quem está comigo, diga amém. E poucas vezes o desobediente toma a iniciativa de confessar. Geralmente tem que ser confrontado. O filho pródigo não precisou ser confrontado, ele caiu em si e corrigiu o seu caminho. Mas Jonas teve que ser confrontado, botar o dedo na ferida e dizer, a culpa é sua. Ele falou assim, é verdade, se vocês me jogar para fora do navio, essa tempestade acalma. Porque se tem uma coisa que traz paz e calma, é estar na direção de Deus para as nossas vidas. É por isso que as pessoas, crentes maduros, que passam por luta, falam assim, como é que esse crente está passando por luta, pelo vale da sombra da morte, continua evangelizando, cantando e pregando? Porque ele tem paz, porque ele está sofrendo, mas ele sabe que está no propósito de Deus, na direção de Deus. Ele conhece os dois lados da moeda. Ele sabe que quer viver uma vida de fugitivo espiritual, sem paz, sem propósito, sem direção.
Porque se você está na luta, meu irmão, Deus vai com você dentro da fornalha. Deus vai com você dentro da fornalha. Deus vai dentro da cova com você, meu irmão. Agora, quando você está fora da direção de Deus, Deus vai falar para a gente, mas quem entrou nessa aí foi você. Agora eu te tiro daí, da seguinte forma: você vai ter que recalcular a tua rota. Você vai ter que fazer o caminho de volta todinho. Porque enquanto não fizer isso, não vai ter paz. E o que faz então? Lançar a sorte, joga para fora do navio. Porque aí vai ter paz para o navio e vai ter paz para Jonas. Vai ficar todo mundo em paz. Você já ouviu aquela história? Escolhido não tem escolha? Ah, ele tem o livre-arbítrio, mais ou menos. Em partes. Porque eu não conheço um desviado resolvido, eu não conheço uma pessoa que tem chamado resolvido, eu conheço muitas pessoas que têm chamado e não abraçaram o chamado e pagam um preço muito alto até hoje. Isso não é sobre Jonas somente, isso é sobre nós. A gente olha o texto, ouve essa mensagem e acusa Jonas de uma desobediência. E nós? Quantas vezes nós somos desobedientes no nosso chamado, no nosso propósito, na nossa caminhada com o Senhor? Quem está comigo, diga amém. Agora entenda que Deus ainda deu uma nova chance para Jonas. Eu amo a palavra de Deus, porque Deus é o Deus da segunda chance. Diga comigo, Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus do recomeço. A tempestade foi uma correção que Deus mandou. Olha, não adianta você fugir. Aí Jonas está lá tranquilo, calma aí, eu vou pegar ele já na curva. Já vou pegar ele na curva. Daqui a pouquinho vem uma tempestade, o caos. Você vai ver, está lá dormindo. Porque o fugitivo se faz de sonso. Toda pessoa que foge da presença do chamado de Deus, finge que não está ouvindo Deus. Deus fala, finge que não ouve. Aí Deus quer ver? Vou mandar uma tempestade. Jonas, quando foram chamar Jonas, fala assim: Jonas, tem uma tempestade. Jonas já sabia que aquela tempestade tinha endereço. Jonas já sabia que aquela tempestade não estava batendo à toa, era para tirar o sono dele. Eu sei por que está acontecendo essa tempestade. Rapaz, quem conhece a Deus, conhece a Deus. Quem tem intimidade com Deus, sabe quando o vento está soprando. Tem tempestade que a gente sabe que foi uma trama do diabo, mas tem tempestade que a gente sabe que é Deus que está batendo para mim. Pode levantar, sai desse porão. Tem tempestade que a gente sabe que é o diabo, que é a fúria do inimigo, a gente sabe que é uma maldade de alguém, é uma maldade do inferno, a gente sabe, mas tem tempestade que é Deus te mandando para você: pode levantar dessa situação aí, pode levantar desse porão aí, sai daí desse lugar. Eu não te chamei para ficar no porão, eu não te chamei para ficar parado. Eu quero profetizar aqui para pessoas que chegaram aqui, que estavam fugindo da presença de Deus, se calculou dentro de um porão, se colocou dentro de um buraco, se colocou num lugar escondido. Eu quero liberar uma palavra. Deus te encontrou aqui nesta noite e está dizendo para mim e para você: sai deste porão, sai deste buraco, volte para o centro da minha vontade, volte para o centro da minha presença. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está fugindo de Deus, mas Deus trouxe essa palavra para nós hoje. Não adianta fugir, porque você não vai ser uma pessoa resolvida. Existia um propósito. E essa tempestade não é a falta de amor, é amor. Algumas crises vieram não para nos destruir, vieram para nos reposicionar na caminhada. Então tem tempestade, irmão, que é Deus que está mandando para realinhar. Quando Deus ama alguém, Deus não deixa uma pessoa viver perdida para sempre. Uma hora Ele puxa a corda. Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Sempre existe um caminho de volta. Diz a Bíblia que ele foi engolido por um grande peixe. Outra prova. Outra prova. Outra fase. Porque se uma fase não resolver, Deus coloca em outra. Deus não abre mão de você. Você entrou no navio errado, vai vir uma tempestade. Veio a tempestade, agora vem um grande peixe. Vai para o ventre. Entre em crise aí. Até Jonas entender
que era hora dele abraçar o que Deus chamou ele para fazer. Isso revela que Deus é um Deus que traz para nós recomeço. Pastor, mas não é fácil. Quem disse que é fácil fazer a obra de Deus? Quem disse que é fácil estar na direção de Deus? Agora, entre não ser fácil e estar vivendo fora da direção de Deus, que também não é fácil, e dentro da vontade de Deus, eu prefiro sofrer, passar por luta, dentro da vontade de Deus, ainda que injustamente, mas ainda é melhor. Porque passar uma vida inteira longe do propósito de Deus não tem sentido algum. Quem está entendendo, diga amém. Talvez você perceba que hoje você se afastou da direção espiritual de Deus, mas Deus hoje está liberando algo novo sobre as nossas vidas. Não vai ficar assim. Aí Jonas teve que ir a Nínive para ministrar sobre Nínive, e Deus restaurar aquele lugar e livrar aquele lugar de toda a maldade. Outra hora eu preciso ministrar sobre o que Deus provocou em Nínive, mas hoje eu quero falar do processo de Jonas. Deus é um Deus de propósito, mas toda pessoa de propósito tem que viver processo. Você tem um propósito de Deus? Se prepare, tem processo. Que isso, pastor? Deus tinha um propósito na vida de Davi, ele vai se tornar rei de Israel. Tá bom, então vai enfrentar leão, vai enfrentar urso, vai enfrentar o ódio de Saul, vai enfrentar Golias, depois vai sentar no trono, porque pessoas de propósito vai ter que passar por processo. Deus não tem filhinho de papai. Deus não passa a mão. Não. Muito pelo contrário. Ele faz um processo pesado. Deus não mima filho. Ele não mima a gente, irmãos. Ele leva a gente por um processo. Depois ele dá um refrigério. Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. Você reparou isso? Você já reparou isso? Que Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. Vai se esconder no porão, Jonas? Eu arrumo um jeito de te pegar aí, nem que todo mundo no navio fique apavorado, mas eu te encontro. E talvez você não perceba que se afastou de Deus. Deus ainda fala com pessoas que decidiram ouvir a sua voz. Deus fala. Por isso que muitas das vezes os processos não são fáceis. E aí a história de Jonas nos ensina que é possível conhecer a Deus, mesmo conhecer a Deus, viver fora da direção de Deus. Você pode conhecer a Deus e querer viver fora da direção dele. Quantas pessoas que você conhece, que conhece a Deus, mas vive fora da direção de Deus? Quantas pessoas? Por isso que a caminhada cristã exige muita vigilância constante. Aquele que está de pé, cuida para não cair, porque existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que infelizmente perderam a direção. Eu não falo isso com dor no coração, com tristeza, porque eu não sinto nenhum prazer em ver alguém fora da direção de Deus. Muito pelo contrário, eu oro, tenho misericórdia e profetizo que faça assim: Senhor, restaura o ministério de muitos amigos que eu tenho por esse mundo afora. Então não basta começar certo, é necessário ter constância. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Não basta começar certo, é necessário ter constâncias. Quem está comigo, diga amém. É continuar vivendo na presença do Senhor. Muitos estão vivendo fora da direção de Deus, sem perceber. Fora da direção de Deus, sem perceber. E aí é um perigo muito grande, porque vai entrando tanto no automático, vai se acostumando tanto e perder aquele temor. Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Aí você fala assim: mas eu não desviei, eu não estou no mundo. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de estar na direção do Senhor. Quando a tempestade bateu no navio e foram lá em Jonas falou assim: o problema aqui sou eu. Quando ele foi, não, o problema sou eu. Eu acho lindo
quando a gente é sincero diante do Senhor. Ele foi diante do Senhor e diante das pessoas. Ele falou assim: ó, o problema aqui sou eu. Se vocês me colocar para fora do navio, vai acalmar tudo, porque eu sei por que isso aqui está acontecendo. Toda pessoa de chamado sabe o porquê que está acontecendo algumas coisas. Deus está querendo realinhar algumas coisas. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Se coloca de pé, vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Colocar o nosso coração, colocar o nosso ser, colocar a nossa caminhada diante do Senhor. Abrir o nosso coração. Qual é a direção que você sabe que Deus tem para a sua vida? Quais são as adversidades que você tem passado? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a direção de Deus? Eu quero orar com você. Você que quer orar comigo, sai do seu lugar. Vem aqui no altar. E vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Você que quer fazer a vontade de Deus, e fala comigo.